Geraldine? Mas o meu e da Noeli pode ir dando uma olhadela, se for possível também. Tá. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindas. Eu vou construir, eu comentei hoje no outro grupo, eu deixar para mais no finalzinho, mas eu já vou construir para vocês uma prerrogativa de apresentação, porque eu acredito que para a última semana ali de novembro, por causa de prova Paraná e tal, um monte de coisa, vai ficar bem complicado. Então, a gente verificar a divisão certinha para não sobrecarregar ninguém. Aí, como semana que vem já é reunião 7, a partir da 8, a gente já verificar se consegue apresentar. Quem já tiver com ele mais organizado, e daí apresenta 8, 9, 10. Porque daí mesmo que seja um tempo maior, né, mais coeso, e daí o grupo conseguir se dividir melhor. Nem que fique 2, 3 apresentações por tarde, mas fica mais fácil para a gente visualizar também e construir com vocês, tá bom? Mas eu vou olhar sim o relato de vocês. Eu já dou um feedback até início da semana, tá bom? Então, Pedagogo em Foco hoje, nós já estamos na nossa reunião 6, recomposição de aprendizagens na parte 2, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre toda essa prática de análise de como trabalhar com as estratégias e metodologias em sala de aula. Nós, enquanto pedagogos, temos esse discernimento da importância do estímulo, da construção, de validar essa prática com os nossos estudantes e construir ações junto aos nossos professores. A nossa experiência de hoje, nós vamos discutir também sobre como estão dispostas as maneiras de aprendizagem em sala de aula, como isso se constrói, se consolida em sala de aula. Para o início de conversa, então, nós vamos falar um pouquinho dessas ações, do que nós realizamos enquanto equipe para direcionar o trabalho, a construção dessa organização, dessa gestão do tempo em sala de aula. Nós vamos fundamentar, então, a nossa prática com o nosso registro, né? Nós vamos falar um pouquinho ali dessa construção daquilo que é proposto enquanto equipe pedagógica, mas esse trabalho junto ao nosso professor e principalmente o em ação, que vai ser o momento de vocês finalizarem, então, a estratégia, a metodologia aplicada na aula anterior, na reunião anterior, e daí hoje, então, nós vamos partilhar toda essa nossa construção e desenvolver, então, aquilo que é necessário, adequado à turma e à minha escola, tá bom? Então, a nossa síntese da reunião, nós vamos fazer logo no final, nós vamos abranger, então, ali alguns momentos práticos, mas eu trouxe um pouquinho da síntese da reunião para o início agora, porque nós precisamos analisar uma prática juntos, tá? Então, o que é importante nessa instrução normativa 03223? A importância de destinar o nosso tempo de qualidade de 1 hora e 40 minutos para as ações do grupo de estudo, sempre informar a direção, construir esse diálogo com os nossos professores, para que eles saibam, então, qual o local que vai ser utilizado, aonde você vai estar realizando formadores, destacando, então, a importância, né, do grupo, mas principalmente da câmera aberta, para que promova esse momento de participação, de compartilhar ideias, que a gente possa ser o integrante participativo dessas ações e nessa construção da nossa prática, né? Que aqui nós já experimentamos, já vivenciamos um pouquinho do que vai ser o nosso planejamento estratégico para 2025, o que nós podemos construir para já realizar nosso Se Liga nesse ano de 2024, tá? Então, lembrando que a sua participação é confirmada pela câmera aberta e esse registro da sua presença, então, é evidenciado, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, iniciar aí com a fala sobre o nível de conhecimento em tecnologias educacionais. Vocês vão falar, Andriele, mas você já compartilhou aquele link, a gente já sabe, eu já fiz, já realizei, mas na última semana, no início dessa semana agora, eles perceberam que apenas 7% dos nossos professores realizaram essa pesquisa, tá? Isso aconteceu. A nossa autoavaliação das competências digitais, como docentes, nós precisamos então analisar como estão esses professores na utilização desses recursos em sala de aula. E quando a gente fala da equipe pedagógica, se nós, enquanto equipe, respondermos
é também evidente, nós vamos evidenciar aquilo que nós observamos em sala de aula, mas muitas vezes não é o real. E eu preciso registrar aquilo que é real da minha vivência. Então, nada mais que o professor em sala de aula para evidenciar quais níveis estão a sua prática de aprendizagem junto ao recurso da tecnologia. Por quê? As competências digitais, elas estão previstas lá na Base Nacional Comum Curricular, como também o uso das tecnologias para o meu estudante, como recurso de aprendizagem. Então, eu preciso trazer esse olhar, enquanto equipe, para que meu professor entenda que eu também preciso ser avaliado. Então, eu vou construir junto ao meu professor essa ação e apresentar para ele, durante uma menor atividade, ou se vocês quiserem compartilhar já o link dessa ação, vocês vão então registrar para os professores o tutorial de como é importante, o que é essencial durante essa pesquisa. Eles têm que fazer o login pelo @escola, tem que ser cadastrado. Se não conseguir se cadastrar, tem que iniciar o cadastro de novo. Se não conseguir pelo Google Chrome, ele pode tentar pelo Mozilla, pelo Firefox, porque eles precisam fazer esse registro. Nós temos que chegar num percentual de pesquisa de 25%, para eles terem uma noção massificada, assim, do estado do Paraná, dos educadores. E ainda nós estamos em 7%. E essa pesquisa, acho que desde o primeiro encontro, o segundo encontro ali, que a gente já começou a evidenciar para vocês. E tem professores que ainda não foram alcançados, tá? Então, essa é a nossa visão de hoje, é engajar, então, a esses professores a realizarem essa pesquisa. O que essa pesquisa vai trazer, vai evidenciar? Vai separar esses professores por níveis. E daí as habilidades que são descritas lá na prática, que é pedagógica, aonde está ali escrito pedagógica, que é a prática pedagógica de avaliação, de personalizar, de curadoria, de criação, de análise de dados e também da cidadania digital e do desenvolvimento profissional, ela só vai ser construída a partir das respostas evidenciadas dos nossos professores. Então, a gente precisa construir junto a eles, tá bom? Isso é mais um lembrete para que nós, enquanto equipe, possamos liberar esse documento, liberar esse link, apresentar, mostrar para os professores essa consciência, né, prática do que é necessário ser feito. Então, os professores, eles precisam acessar esse link, tá? E quando eles acessarem, eles já vão chegar lá no Guia Tech. E daí, no momento que eles chegarem no Guia Tech, eles já vão conseguir evidenciar o que precisa ser feito e construído. Então, no momento que esse professor ele está fazendo esse acesso, realizar junto, acompanhar, verificar realmente se ele conseguiu fazer, mandar uma mensagem para o WhatsApp para lembrar. Então, nós temos um prazo muito curto para realizar tudo isso. Então, nós podemos construir com os nossos professores e nós, enquanto equipe, então, ficamos com o desafio apenas de acompanhar e não necessariamente de responder, tá bom? Porque a equipe pedagógica vai criar hipóteses daquilo que poderia estar sendo criado em sala de aula, de acordo com o que analisa, dentro da observação, daquilo que é construído já de forma interna na sua escola. Mas nós precisamos das evidências dos professores, tá bom? Alguém aqui que sabe de algum professor que ainda não realizou? Sabe se algum professor já veio perguntar? Questionaram sobre essa avaliação ou não? Não? Mais alguém? Não? Eu já vou colocar aqui o link, tá? Então, o professor, ele tem que cadastrar o seu acesso. Eu vou deixar aqui salvo o link, vou colocar ele como fixo, que daí durante a reunião quem entrar já consegue visualizar. Então, em seguida, você vai ser direcionado para a página onde você tem que fazer essa avaliação. Quando você clica nesse link, você vai identificar, então, deixa eu compartilhar a guia com vocês, aonde vocês vão fazer essa avaliação prática, tá bom? Então, aqui, ó, esse professor ainda não tem o cadastro, ele precisa se cadastrar, tá bom? E realizar o seu login aqui com e-mail. O que eles vão avaliar? O site, eles já explicam também um pouquinho. Essa autoavaliação, ele vai possibilitar o professor a entender quais são suas competências digitais
E daí ele vai estimular depois, por que que eu vou usar? Ele vai estimular o professor a ser esse profissional desenvolvido, a promover novas transformações, novas práticas. Então, essa autoavaliação, ele vai dividir o professor em algumas habilidades, tá? Então, são 3 áreas com 15 habilidades, cada uma contém 5. Então, a gente precisa, tanto nas competências, ó, que são as 12 competências, do seguro e responsável, da avaliação, da personalização, do autodesenvolvimento. Esse professor, ele vai ser, então, aqui, orientado, distinguido pelo nível, ó. Então, os níveis de apropriação estão aqui. Então, os professores eles já conseguem transformar o seu conhecimento da tecnologia inovadora e compartilhar com outros, realizar projetos colaborativos, construir alguma coisa com os estudantes, tá bom? Então, é para isso que serve. O pedagogo poderia utilizar para responder? Sim, mas a nossa visão termômetro agora é do professor, do docente em sala de aula, tá? Então, incentivem o professor a realizar a pesquisa, tá bom? Tem um passo a passo também que eu vou postar para vocês, que vocês conseguem compartilhar com o professor que tem o interesse, né? Mas o ideal é que todos realizem, mas a gente sabe que nem todos, né, vão dar a devida importância para a ação, mas o importante é que todos realizem, tá? Então é para isso, nós vamos tiramos aqui agora 10 minutinhos, mas o nosso é para orientação. Estou disponibilizando no chat tanto o link para vocês do passo a passo, quanto o link de acesso, tá bom? Então ambos vão ser disponibilizados para vocês, para que vocês tenham então essa prática da orientação junto ao professor, tá bom? E que possa construir com ele esse momento de formação em serviço e adequar essa necessidade real para que ele registre aquilo que é verdade, tá bom? Aquilo que ele já consegue fazer, aquilo que ele já realiza ou aquilo que ele já construiu com a turma, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Dando continuidade, então, nós temos um vídeo de acolhimento, tá bom? Esse vídeo de acolhimento, ele vai nos trazer, então, uma amostra de um trabalho de um fotógrafo britânico, onde ele retrata algumas salas de aula pelo mundo. Esse trabalho foi realizado de 2005 a 2015 e ele apresenta mais de 450 fotos de diversos países, mais de 20 países, que retratam a sua realidade escolar das suas maneiras. Então, vocês vão observar o vídeo e tentar identificar qual que é a maneira que cada país retrata a sua. Esse vídeo curto, ele tem apenas menos de 1 minuto, e ele traz essa reflexão. Pedagogo, quais as semelhanças você identificou das imagens apresentadas no vídeo com a organização das salas de aula da sua escola? Eu gostaria que pelo menos 2 cursistas comentassem qual é a sua realidade dentro da sua escola, como que funciona a sua organização? Exposição de carteiras,
carteiras, os alunos, os professores, quais os recursos que eles já têm em sala de aula, quais os recursos que têm disponibilizados dentro do colégio? Pode falar, Camila. Na minha escola, a maioria das carteiras enfileiradas uma atrás da outra. No ensino médio, eles têm sentado mais agrupados, mas por organização deles mesmo, agrupados ou em duplas, não por uma organização pedagógica, mas por afinidades deles mesmo. Os recursos continuam sendo só o Educatron para passar os slides e vídeos, e não tem nada de diferente. E o professor ainda continua como centro do processo. As carteiras enfileiradas, todas novas, parede pintada, ar-condicionado, toda essa estrutura normal, Camila? Ventilador. A gente tem ventilador, a gente tem a sala até pintada, temos as carteiras novas, dessas que vieram do último modelo, que agora são de plástico, né? Ventilador, a iluminação até tá boa, foram trocadas algumas tomadas, algumas fiações, mas não... Cortinas, foram trocadas as cortinas também, só que daí o que acontece? Fecham-se as cortinas, elas são grossas, tipo, é de tecido, mas é tipo blackout. Fecham-se as cortinas, a sala não ventila, não dá para abrir a porta, porque daí a pessoa não enxerga o quadro, não dá para abrir a cortina, porque daí eles não enxergam o quadro, está bem difícil nessa situação. Obrigada, Camila. Mais alguém que gostaria de fazer a correlação com aquilo que tem na escola e a semelhança do que foi apresentado nas imagens? Então, nós Lair, aqui também, pode falar, a meninas. escola, a escola tem uma estrutura muito bem legal, porque foi reformada a nossa escola. Nós ficamos 10 anos com pilares no saguão, na sala dos professores, segurando para ela não cair. E então, faz uns 3 anos que a nossa escola foi reformulada, foi arrumada. Mas em relação a como se sentam os alunos, ainda nós temos essa tradição de fazer dessa formatação. Tem uma professora até que achei bem interessante, ela usa cada período, achei bem interessante, porque às vezes é uma inovação que eu acho que eu percebi numa observação de sala de aula. Ela muda o layout da sala, sabe? Vamos por hoje, eu vou lá no sétimo A, sétimo B, eu vou mudar para separar fulano e fulano. Então, achei interessantíssimo. Outra forma também, já estamos falando de layout de sala de aula, a chamada. Como que você está hoje? Hoje eu estou brava. A aluna respondeu, hoje estou brava. Por quê? Entendeu? Então, dela fala, a resposta é a chamada. Então, assim, tem alguns professores que estão inovando, mas muitas vezes esse layout ele tem que também ser planejado, e o professor está tão atolado, tão atarefado com várias demandas, que para pré-planejar, a hora atividade é tão insignificante, né? E ele tem várias demandas que não é só dar o conteúdo, ministrar o conteúdo, mas sim outras formatações que às vezes não dá tempo de olhar mesmo, né? Não dá tempo, às vezes. Não é que ele não queira, porque para eu pensar, ele tem que, para eu layout dessa sala, eu tenho que pensar muito bem, né? E nós vamos trazer essas discussões, obrigado, Maria, nós vamos trazer essas discussões bem pertinentes a isso hoje mesmo. E se nós observarmos todas as imagens trazidas pelo fotógrafo, a gente observa que as imagens, elas condizem com a realidade de acordo com cada país. Então, aqueles menos favorecidos, vocês viram que tem carteiras menores, os alunos sentados no chão, batido. Tem escola que só tem menino, tem escola que tem inserção também feminina. Então, nós temos muitas dessas atribuições que já são ganhos positivos para a nossa escola. A Camila citou, nós ganhamos mesas novas. A Maria disse, nós recebemos uma reforma. Então, todas essas ações positivas que constroem essa organização prática
E nos outros relatos das outras turmas, nós também tivemos assim, é muito organizada, a diretora pega no pé para manter limpo, a gente já tem quadro digital, tem quadro negro, tem data show na sala, além do Educatron tem ar-condicionado. Então, assim, nós temos um equipamento, né, uma prática que dá sustentação para a aprendizagem. Então, ainda está em ascensão, nós temos muito a melhorar. Cada escola a gente sabe que tem a sua dificuldade, tem a sua particularidade. A nossa escola, por exemplo, precisa de muito banheiro, porque a gente vê como os alunos utilizam o banheiro, mas a escola é muito grande, então acaba culminando e concentrando só no pátio central, e daí a gente percebe a necessidade disso expandir de alguma forma, né? O nosso refeitório, por mais que ele seja grande, ainda é pequeno para a quantidade de estudantes que a gente atende durante cada período. Então, são todas progressões. Nós conseguimos a reforma esse ano da cozinha, que nós não tivemos. Então, foi uma luta da direção, enquanto equipe, né, de mediar essa ação com parte política, com gestão, governo, núcleo de educação. Então, é muito burocrático todo esse processo, né? Quando a gente observa essa construção, nós já estamos, né, avançando. E teve uma coordenadora pedagógica nossa em uma das tutorias que relatou que lá no Chile agora, né, uma ideologia prática e modelar com essa troca de experiências, aonde os professores, né, os diretores estão indo para lá para fazer esse momento de formação e estão tendo essa formação continuada ainda, eles relataram que lá no Chile não tem transporte público. Então, as crianças se viram para ir para a escola, não existe. Então, é um ganho também para que a gente analise no Brasil aquilo que é dado, né, como benefício para esse estudante, né, aquele que reside mais distante da sua casa, aquele que precisa do transporte porque mora lá na vila rural, né, então a gente tem ainda essas regalias, né, esses privilégios para os nossos estudantes. A gente fala, mas não é nada que obrigação. Não, o governo também tem, né, a sua organização prática para que isso seja concedido a todo e qualquer estudante, né, da nossa rede pública de ensino. Então, isso também são ações, né, que a gente observa que vai além da organização da sala de aula. A organização prática desse professor, né, de conseguir ajustar ali esse ambiente, a Maria retratou muito bem que como muda, né, esse processo de aprendizagem só com uma mudança de carteira, só com a maneira de se organizar. E é exatamente isso que a gente vai tratar aqui nesse próximo slide. Então, a partir desse vídeo, nós vamos realizar um exercício juntos. Então, vocês vão observar as imagens que estão aqui abaixo. Essa daqui é a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4. E nós vamos correlacionar aqui no nosso chat quais são, então, para você, enquanto equipe, para você, pedagogo, qual é o número das imagens, e pode colocar mais de uma, mas a que mais se aproxima da sua organização escolar nas salas de aula. Então, como que está sendo dentro da sua escola a organização prática da sala de aula? Os alunos já chegam e as salas estão organizadas desta forma. Não, todo o primeiro horário já está combinado com tal professor que assim que ele chegar, já vai dispor a turma dessa maneira. Como que está sendo organizado? E eu lembro assim, que a sala de aula não é só a sala de aula em si. Nós temos laboratórios, nós temos a biblioteca, nós temos outros ambientes que também são sala de aulas. E como esses ambientes estão organizados? Na minha escola, por exemplo, a figura 4 representa muito bem as ações que são realizadas no laboratório, tá bom? Então, nós temos, então, essa prática dessa organização e a gente faz uma sala, organiza, né? Para que os alunos tenham essa ação efetiva durante o processo de aprendizagem. A Noeli colocou ali que permanecem na 1, a maioria dos professores. Rafaela também, o número 1. Noeli, ela diz que ela prefere a 2 e a 4, mas a rotina, como disse a Maria, é todo mundo igual na 1. E nós temos aqui diferentes escolas, né? Nós temos perfil de cívico-militar, temos perfil do integrado, do integral, do período integral. Temos também o ambiente onde nós vamos colocar aquela organização do EJA, onde os alunos também estudam de forma diferente. Então, para cada ambiente, nós já imaginamos como isso se desenvolve, né?
E essas práticas, como são essenciais para o nosso processo de aprendizagem. Então, observando, nós vamos para os nossos questionamentos prepositivos. Qual que é a intencionalidade dessa forma de disposição de carteiras? O que é isso, gente? Intencionalidade. Por que eu vou propor essa maneira para o meu aluno sentar? Vai só criar bagunça na sala. Então, essa prática vai vir ao encontro das necessidades do meu aluno, aonde esse meu estudante, ele vai organizar esse ambiente e vai criar ações de participação, de interação, de disciplina, de respeito. Como é importante que esse processo de aprendizagem aconteça da melhor forma possível. O trabalhar o nosso conhecimento, como está a organização da recomposição das aprendizagens, como está sendo realizado. Então, as ações elas têm que ser mediadas pelo professor no processo, para garantir que o conhecimento ele seja transmitido de forma efetiva e traga também novas metodologias, novas ações. E o mais importante e acho que o essencial aqui é os relacionamentos interpessoais, que vai ser caracterizado por esse planejamento de ações, essa cultura de respeito mútuo, respeitando os diferentes níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu preciso construir essas ações para que dentro do meu ambiente de sala de aula eu possa ter um ambiente produtivo, crítico e também respeitoso. Roseli, pode falar. Não, era só para compartilhar. Eu fui até procurar se eu tinha um modelinho aqui para mostrar, mas aqui na nossa escola, na reunião pedagógica, porque foi trabalhado isso, na reunião pedagógica, não, no estudo de planejamento, veio essa temática, né? E daí nós trabalhamos com os professores e no dia a gente já fez uma reunião, porque assim, tem sala que o formato ali de U, ele cabe melhor pela dinâmica da sala ou pela quantidade de alunos, né? Então, aqui na nossa escola, a gente tem sala que está em U, então a gente tem uma turma específica que está em U, aqui, por exemplo, à tarde. Nós temos turmas que estão em duplas, mas forma 3 filas, né? Com 3 duplas, né? Vamos dizer assim. E tem uma sala que está em fila. Então, eu acho que isso vai muito assim do que você falou agora no último momento, né? Vai muito da realidade realmente ali daquela sala, né? E foi uma decisão assim coletiva, não foi um professor, não foi a direção, foi uma coisa que a gente sentou com os professores e na reunião pedagógica que a gente no estudo quando a gente determinou, a gente chegou, montou e numa semana a gente teve que mudar 2 salas porque não deu certo. E depois a mudança que a gente fez foi benéfica e até então assim funcionou, agora ficou certo, mas quando é avaliação, né, que eles querem, ainda eles voltam para os lugares, mas os alunos até já se acostumaram. E daí a gente fez um esqueminha muito parecido com aquele que você mostrou, então cada sala tem o seu desenho das carteirinhas, né? E daí tem o nome dos alunos, porque daí a gente tentou organizar mais ou menos, né? E de vez em quando acontecem algumas mudanças, deu certo. Legal, que bacana. E se a gente for observar, não é de agora que essa tratativa já é apresentada, né? Nós temos evidências de toda essa construção da organização da sala de aula, desde o nosso encontro anterior, onde a gente já identificou esses níveis. Então, nós podemos criar planejamentos estratégicos, identificando os níveis de ações dos nossos alunos, qual que é o nível de aprendizagem, o que que aquele aluno, qual é o grau de habilidade que ele já tem, se ele está no básico, se ele está abaixo do básico, se ele está no adequado, no avançado. E dentro dessa prática, eu posso compor grupos com foco nessa recomposição de aprendizagem. Então, o aluno que está abaixo do básico, que está no básico, como que eu vou refletir? E nós fizemos o nosso em ação na semana passada e hoje a gente vai retomar, falando um pouquinho dessa organização das carteiras, como que a gente vai dispor os nossos layouts de sala de aula e como essa ação vai trazer esse significado para o planejamento do professor, de possibilidade de organização do espaço, da sala de aula articulada as estratégias, as metodologias, as atividades, e com foco na recomposição das aprendizagens nos diferentes níveis. Se a gente não tivesse organização prática correlacionada com a estratégia, com a metodologia e com a atividade, de nada adianta a mudança do espaço. Então, nós precisamos construir também com os nossos professores tais ações, para que isso seja de forma prática construída. Então,
Wolff, desde 1974, já falava: o planejamento cuidadoso dos ambientes de aprendizagem é uma parte integrante da boa gestão de sala de aula, tendo em vista que esta organização das coletividades, o trabalho com conhecimento, as relações interpessoais, é afirmado pelos psicólogos ambientais que efeitos desse ambiente da sala de aula podem ser observados direto e indiretamente. Então, tanto direto ou indiretamente, vai causar efeito nesse estudante. Ele vai perceber essa possibilidade de mudança e essa construção estando em posições diferentes. E aqui nós vamos ver muito da nossa vivência prática, né? Adianta a nossa troca de estratégia de organização de sala de aula, mas se os alunos permanecerem com a cópia do quadro, e aqui está sugerindo assim, se nós organizarmos os nossos estudantes da imagem ao lado em círculos, mas a estratégia do ensino continuar a mesma, com cópia das informações, dos slides, do quadro, a organização do espaço é um facilitador no processo da recomposição da aprendizagem? Sim ou não? Sim, ela é um facilitador, mas sozinha ela facilita a aprendizagem? A Roseli retratou isso muito bem. Não, a gente não vai construir a aprendizagem só mudando a carteira de lugar. E como a Roseli disse, vai precisar de adaptação, vai trabalhar uma semana, vai dar certo uma atividade, naquela outra não vai dar, e eu preciso reorganizar até fixar, quem sabe, um padrão para a turma que todo mundo consiga aprender e desenvolver. Mas essas práticas, elas demandam tempo, atenção e a organização, tanto do professor quanto da equipe pedagógica. E aqui, então, nós vamos trazer a importância de nós organizarmos o layout da sala de modo intencional, articulando as estratégias e as metodologias de ensino. Então, aqui tem alguns modelos, tá bom? Para vocês observarem. Esse daqui é um layout de consolidação, aonde permite que o grupo possa discutir, trocar experiências e oportunizar maiores chances da participação entre os colegas. Como que a gente vai fazer esse layout de consolidação? Eu tenho todo um grupo aqui que eu vou articular, que eu vou trazer essas ações de pesquisa, seja um questionamento, uma discussão, e eu vou trazer oportunidade para que alguns venham ao centro para responder. Então, esses que estão ao redor vão trazer segurança, vão trazer a discussão daquilo que o que está aqui no meio sentado trouxe para a discussão. Então, esse layout é o layout de consolidação. Esse layout de consolidação, ele vai atender os diferentes níveis de aprendizagem. Por quê? Nós vamos organizar os alunos em 5 grupos, ao centro e aos demais em círculos concêntricos. No centro, uma cadeira sempre vai ficar vaga, para que daí um aluno ocupe em algum momento, né, de acordo com a pergunta, que queira contribuir para um debate, e outro pode se levantar voluntariamente e sentar no grande círculo, deixando sempre uma cadeira vaga. Então, eu posso fazer esse revezamento com a minha turma e construir com os meus estudantes essa ação, aonde os alunos que estão no avançado, eles sempre vão dar suporte ao aluno que está abaixo do básico, ou no básico, né? E aqui nós temos o aluno que está no adequado, e ele faz essa intermediação com o aluno que está abaixo do básico e o aluno que está no básico. Então, essa construção para evidenciar é muito importante, porque o meu aluno que está no avançado, que já está no adequado, ele já sabe interpretar, ele já sabe resolver, ele já tem a identidade, ele já constrói, ele já tem esse processo de liderança. Os demais não sabem nem interpretar, não sabem fazer uma leitura, muitas vezes não sabem nem escrever, nem identificar aquilo que foi descrito, o pedido daquela ação. Então, por isso que eles têm que manter apoiados ao redor daqueles que estão no processo ainda de construção, tá bom? Qual é o outro layout, então, que nós vamos ter aqui? Esse layout é o layout da avaliação. Ele vai promover, então, uma aprendizagem ativa, interativa, onde os estudantes vão relacionar o processo de teoria e prática. E aqui eu vou trazer essa teoria e prática de forma significativa, para que eles tenham, então, um sentido. Por que que nós vamos consolidar? Você vai falar, meu Deus, essa pedagoga é doida, olha essa bagunça. Mas olha que bacana, ao conectar os conceitos
com as suas aplicações reais, os alunos vão desenvolver uma compreensão mais abrangente do conteúdo, sobre as habilidades de análise, sobre a visão geral. Então, o que fala aqui nesse processo? Prepare os pares. Não coloque qualquer um, e a gente tem o costume de chegar em sala e falar, montem os grupos, e daí eles vão e montam de qualquer jeito, né? Cada um com seu grupo de afinidade. Nós temos que mesclar, e por isso que a gente fala de reconhecer e identificar esses alunos que estão nas fases no baixo, abaixo do básico, no avançado e no adequado, para que eles tenham, então, essa consciência que na hora que eu dividir o grupo, eles vão ficar próximos de alguém que possa contribuir com o seu processo. Então, aqui fala assim, ó, no processo de construção, prepare os pares previamente com cartões, com conceitos, com aplicação, organize a turma, divida os alunos em turmas A e turma B. Aqueles alunos que têm o cartão de conceito vão encontrar os alunos que têm os cartões de aplicação. E então, os alunos vão encontrar os seus pares e, ao encontrar, eles vão sentar juntos. E cada par, então, vai distribuir e apresentar as descobertas para a turma. Então, aqui a gente tem a prática da pesquisa, da criação, e esses alunos que também estão aqui no centro também são pares, mas eles vão partilhar o seu conhecimento com os demais que já construíram as suas ações. Então, é muito interessante a gente poder promover essa prática dentro da sala de aula e evidenciar isso para os nossos alunos. O layout da investigação, ele vai trazer o estímulo à pesquisa, o desejo de estudar de forma autônoma, divertida, com o objetivo de revisitar o conteúdo já aplicado e estimular a conexão com novos conceitos. Então, aqui, nesse layout de investigação, eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser o detetive, o supervisor, assim como eu achar melhor. Na investigação, o professor vai selecionar um aluno para ficar em pé em cada grupo, e esse detetive, esse supervisor, vai fazer 5 perguntas sobre o conteúdo. Por que o aluno fazer 5 perguntas? Porque o aluno que já está no nível avançado, ele já sabe criar. Então, eu estou estimulando ele a propor atividades, questionamentos prepositivos, para que o grupo responda. De acordo com o quê? Com a mesma prática de nivelamento de aprendizagem. Então, o aluno de sala de aula, ele é um recurso de apoio para esse professor. Então, ali, esse aluno vai elaborar de 5 a 10 perguntas sobre o conteúdo, enquanto os outros estudantes vão passar a pesquisar e revisar os temas. Então, ele vai fazer a pergunta, vai aguardar a resposta, e esses alunos que estão sentados vão promover essa pesquisa, porque eles ainda não sabem nem pesquisar. Então, eles precisam construir essa maneira de pesquisar, de agir, de fazer a sua ação, tá bom? Para a construção, que é aquilo, a gente vai tirar o aluno que está abaixo do básico para ir para o nível básico. E sempre a gente fazer essa construção para o avanço da aprendizagem. Esse daqui, por último, é o nosso layout de colaboração, onde nós vamos promover, então, o trabalho em equipe, favorecendo as competências da comunicação, da liderança, da cooperação, da criatividade e da autogestão, aonde eu vou trabalhar com grupos de 4 alunos, sendo que 3 vão estar sentados, um aluno em pé próximo ao grupo, e cada membro desse grupo, num papel específico, de supervisor, de redator, de leitor, de comunicador, vão realizar as suas ações dentro do grupo. Então, como acompanhar o desenvolvimento e as ideias? Como circular dentro desse grupo? Esse redator vai anotar as principais ideias. O comunicador vai apresentar as ideias principais. E o leitor já vai realizar a leitura do material do professor. Então, desta maneira, eu evidencio ações para todos os níveis realizando uma mesma atividade, né? E eu posso promover desta maneira para que os meus alunos possam, junto ao professor, construir ações de aprendizagem. Maria e Camila. A Camila levantou, baixou? Fique à vontade, tá? Essas informações que você está falando sobre os layouts de colaboração, de avaliação, tem um texto, você colocou lá na biblioteca o texto? Tá lá, sim, aham. Tem o texto, eu vou oferecer agora para vocês também um documento, tá? Que é o documento do cardápio, que também vai ajudar bastante vocês. Pode falar, E do Camila. cardápio seria as técnicas de Lemove?
Não, é um cardápio específico que a SEAD criou para essas Ai, ações. ai, que Eu vou legal. te Então tá, mandar. não, porque a gente já está aqui Nós estamos organizando o início do ano letivo para ano que vem já. Que legal, é isso mesmo. Pode falar, Camila. Prof, a minha escola está tão atrasada que isso daí seria num outro nível para nós. Eu acho que o primeiro nível é aquelas primeiras exemplos que você deu lá de organização de sala de aula, para depois chegar nesse nível. E outra coisa, isso depende muito do conhecimento e da avaliação do professor, porque ele tem que conhecer exatamente aquele nível que está no avançado, no básico, no adequado, e às vezes eu olho, o professor não tem nem ciência disso. Se ele não tem nem claro isso para ele, como é que ele vai organizar a turma dessa forma? Eu achei, e outra Isso mesmo. coisa, é bastante difícil essa forma de organização, prof. Sabe? Não é uma coisa simples, não é só organizar, tem que distribuir as funções, cada um tem que saber a sua função. Então, para a gente organizar a sala dessa forma, primeiro a gente precisa, nós pedagogos, nos formarmos, depois, para passar isso para um professor, primeiro que o professor tem que ter clareza dessas condições do aluno, senão de nada vai adiantar. E eu vejo que na minha escola, pouquíssimos professores têm esse esclarecimento. E que bacana esse olhar, Camila, porque se nós não. E é essa evidência que nós precisamos. Se eu não unir junto ao meu professor essas ações de análise, e esse é o propósito do planejamento estratégico, e é isso que a Maria falou, vamos planejar 2025, porque se nós levarmos isso de forma qualquer também, nós podemos banalizar essas estratégias. Porque se a gente leva para a sala de aula, ó, vamos mudar todo mundo, senta aqui agora e agora cada um. Não, vamos organizar, professor, vamos lá comigo, vamos abrir o BI e vamos entender quais os níveis de aprendizagem que você tem na sua sala. Você tem 3 alunos que é do avançado. Então, esses 3 alunos, a gente vai conseguir identificar e promover eles dessa maneira. E esse trabalho, na sequência, ele vai ser uma construção positiva. Mas é isso que você está falando, é uma construção. Por isso que primeiro nós estamos passando para as equipes pedagógicas, trabalhando tanto aqui, né, no Pedagogo em Foco, acho que quanto na observação de sala de aula, para que então esses profissionais entendam o processo, internalizem enquanto equipe pedagógica e então construa com os professores. Porque, como a Roseli disse, nós já realizamos essa apresentação básica das ações lá no estudo e planejamento. Então, por cima, eles estão sabendo do layout, mas essa prática específica do que vai favorecer, do que vai promover, vai caber a nós, enquanto equipe, promover essas ações. Pode falar. Prof, você falou ali de seguir o BI, né? Mas primeiro que a gente teria que ter dados de aprendizagem mesmo. Eu tenho, os dados da minha escola estão baseados assim, avaliação, a maioria dos professores avalia caderno. O que é caderno? É copiar o que o professor passa na sala. Isso, para mim, não reflete aprendizagem. Participação na festa de Halloween, participação na prova Paraná, tudo isso, para mim, não reflete aprendizagem. Então, nossa, é só minha escola que está assim ou tem mais alguém no grupo que está assim também? A prof caiu? Não, estou aqui. Está dando estabilidade, eu acho. Está chovendo bastante aqui. Então, quando a gente constrói essas ações, é isso mesmo, Camila, não é diferente, porque na minha escola também não é diferente, eu acho que nas demais. E quando a gente fala assim, aquele aluno não copia, eu nunca mais vou fazer trabalho em grupo, porque nunca mais vai dar certo aquilo dali. Eu nunca vou levar essa roda de conversa para aquela sala, eu nunca, e a gente tem muito eu nunca, né? E o professor não se dispõe a propor, não se dispõe a fazer. E nós temos essa barreira criada. Então, os alunos, muitas vezes, pode, né, ser que, se o professor testasse, iria desenvolver melhor a maneira da aprendizagem. Se o professor se colocasse à disposição, poderia haver uma forma colaborativa da aprendizagem. Então, muitas vezes, falta o olhar do professor também entender, por exemplo, na organização do laboratório, por que tem que ser disposto daquele jeito? Porque tem o cabeamento e organização. E por que na sala de aula a gente não propõe alguma forma também?
para desenvolver essa organização dos alunos. Isso também é trabalhar a organização, isso também é trabalhar a questão do trabalho em equipe, de desenvolver as competências. E nós precisamos estimular. Só que é o que a Camila disse, nós ainda temos uma resistência, nós ainda temos um longo caminho para essa construção. E como a Roseli disse, na minha escola eu vou ter 2 ou 3 salas que já são fixas em U, já são fixas mudadas, mas as demais não é a equipe pedagógica que está propondo, é os professores na sua coletividade, enquanto docentes, que vão trabalhar essas ações. Então, nós temos sim que trazer a discussão para o grande grupo, mas também acolher aquilo que eles falarem. Nós vamos dar sugestões, e por isso que é importante a observação de sala de aula, essa construção, porque eu falo assim, se a gente contaminar um professor com uma boa prática e isso evidenciar de forma positiva, os demais também vão se sentir motivados a realizar. É assim como os estudantes. Se eles perceberem que, e eu, assim, vou dar um relato prático da minha escola, nós temos a turma do primeiro ano, que ela é muito difícil, e sempre quando leva para fora é uma algazarra só. Mas o professor de artes trabalhou com eles e lá é o refeitório, aqueles bancos grandes, e todo mundo separado por mesa. Então, ele separou 4 grupos e toda vez que vai para o refeitório, trabalha nesse grupo dessa maneira. Pois ele faltou na semana passada, a gente fez um trabalho de pintura, com tinta guache, com desenvolvimento de cartaz, e eles não deram um trabalho. Não deram um trabalho, porque eles já internalizaram, e fizemos lá no espaço externo. Então, eles já internalizaram que o refeitório também é um ambiente de aprendizagem, e eles estão respeitando isso. Então, é isso. Na primeira semana de laboratório, não é uma algazarra só? Quando eles chegam, eles querem tocar em tudo e ver onde desliga, onde pega, onde não sei o quê? Beleza. Depois que passa aquele momento de euforia, eles vão internalizando também essas ações. E com o professor não é diferente, nós estamos falando de seres humanos. Então, quando essa construção junto ao nosso professor começar a acontecer, isso vai depender da equipe, da direção, da equipe pedagógica, não é a Camila que vai construir isso, né? Porque um só não vai conseguir fazer essa diferença. Mas são todos da equipe, é chamar a Roseli junto, é conversar com a Claire, é construir esse momento, esse ambiente, para que todos possamos falar a mesma língua. E vocês percebam que o pedagogo em foco e a observação de sala de aula está tendo um cunho tão importante que o que a gente trata aqui dentro do Formadores reflete já nas ações da outra semana do que a tutoria vai tratar, do que a equipe pedagógica do núcleo vai trazer, porque nós estamos fortalecendo esse vínculo para que essa construção efetiva se aconteça de forma prática para todos, tá bom? Pode falar, Clair. Eu primeiro quero pedir desculpa, eu entrei atrasado, porque eu estava com o pessoal do núcleo aqui, daí eu falei, meu Deus, eu tenho curso, né? E era minha coordenadora do NEM, né? E, assim, da escola, nós temos uma escola extremamente precária. Agora, depois de tanto tempo, eu estou aqui há 4 anos, né, que eu fiquei excedente e acabei pedindo hora de serviço aqui. A gente vai conseguir uma verba, não sei se vão reformar ou não. Nessa proposta que está aí, desde que eu estou aqui, né, que é o que você falou, uma construção, ele funciona muito bem, algumas, né, como em U, em pares, em fila. Existe alguns professores, eu diria assim, 60% dos professores já trabalham exatamente dessa forma. Lembra que eu comentei com você que nós temos bastante laudo nos 6º anos, né? A professora de português também é excelente, nós temos nos 7º anos. Desculpa te ligar, se você quer. E aí, o que acontece? Que os alunos, tem muitos que não registram, né? Até pela própria síndrome, né? Que eles têm os laudos aí. E aí ela estava fazendo, eu chamei a professora, conversei com ela e falei, professora, não é uma coisa real. Então, como ela trabalha em pares, essa fila que você coloca, ela coloca assim, ela faz uma fila inteira. Entre eles, coloca exatamente, né? Quem já está dominando, quem não está, ela faz os pares assim. E ela trabalha muito a empatia em sala. E você sabe que está dando certo? Eu tenho o Miguel, né? Que agora eu pedi o PAE para ele também, sei que não vai vir, né? E tenho outros da sala que não registram nada. E o que ele fez? Ela falou, o menino simplesmente foi falando que ele entendeu do tema e o outro foi digitando para ele a redação. Porque eu pedi que ela não fizesse para o aluno, porque o núcleo tem que saber que esse aluno não registra, e eles querem tudo verde.
né? Então, ele fala, né? Ele interage dentro do tema e ele vai fazendo, e depois a professora ajuda, não digita, mas ajuda a reformular algumas coisas. Então, essa professora, entre outros, tem vários trabalhos, assim, que é bem legal, até aquela forma, né, do U mais fechado, que faz o quadrado. O professor de ciências também trabalha com muita apresentação dele sobre temas. Nós vamos ter uma essa semana de novo, semana que vem, né, que eles vão fazer uma apresentação. E aí, como eles conhecem bem os alunos, eles vão fazendo isso, né? Ah, esse aqui não registra, esse não escreve, mas ele fala. Então, eles vão intercalando. Mas isso é um trabalho de formiguinha, né? São 4 anos. Você usou o termo de arte, que eu sempre cobro do professor, porque a gente tem afinidade, eu brinco com ele, eu falei, você é arte, você tem que fazer, você tem que juntar os grupos. Ele não gosta. Ele faz, né, tudo perfilado, e isso é ruim para eles, né? Porque eles não vão conseguir produzir o que eles, né, não conseguem. Se você faz os pares, é muito mais fácil, né? O aluno está observando, vendo, o outro vai ajudando, né, em vez de sobrar tudo para o professor. Mas aqui está funcionando em 60% dos professores nessa forma, a maioria ali, né? Da organização da sala. Não todos, né? Tem gente que chega lá e diz assim, não quer, aí arruma tudo as salas. Né? Porque eles bagunçam mesmo. Não adianta dizer que não, porque... É verdade. Né? Mas seria isso. Obrigada, Clair. E como toda essa organização, né, Clair, que você evidenciou que na escola funciona, mas por si só a organização do espaço, ele não garante a aprendizagem, ele não garante o processo de recomposição, mas ele vai facilitar esse processo. É aquilo que a Camila evidenciou. Nós temos que ter a consciência dos níveis de proficiência dos alunos, quais são as necessárias ações para recompor. Nós temos que escolher os conteúdos, quais são essenciais. Nós temos que selecionar as estratégias, selecionar as atividades, planejar a melhor forma de organização para implementar essa ação e acompanhar esse processo. Então, se eu não avaliar isso, eu falo muito nos REDs, e a Camila, que vivencia muito isso na escola, vai me entender, do professor que trabalha a redação Paraná o trimestre todo e não valida nota na redação. Porque aquele aluno, ele está esperando, ele construiu, ele levou para correção, mas não teve nota. Então, por que valor vai ter esse planejamento estratégico, aquilo que o professor criou como metodologia, está sendo utilizado realmente? Está valorizando o estudante no seu processo? Não. E do que adianta eu ter um conteúdo maravilhoso, um planejamento, a escolha de atividade, mas eu não saber nem organizar nem o tempo, eu deixo todo mundo solto, faz o que quer, e eu não avalio o processo. Então, todas as ações, elas têm que passar por esses níveis de aprendizagem. Nós temos que identificar todas elas dentro desse processo. Elas têm que passar por essas 5 frentes, e de forma positiva, e a gente não está falando de abordar conteúdo mirabolante, porque quando a gente sentou para fazer o Em Ação, vocês viram que vocês identificaram tantas ações pequenas que não eram realizadas, que eram feitas desde quando, né? Olha, mas lá na minha infância, quando a professora trabalhava assim, eu aprendia. Então, são práticas que a gente absorve e vem a construir ações positivas no nosso processo de aprendizagem, tá? Então, é isso. Nós vamos para o nosso Em Ação. Antes de ir, eu vou mostrar o cardápio de possibilidades. Nós temos, então, um cardápio criado pela secretaria. Eles elaboraram esse cardápio para os formadores em ação, já pensando nessa prática de estratégia que nós vamos ter. Eles trazem aqui cardápio de possibilidades de intervenção, quais são as metodologias, estratégias e possibilidades que vão favorecer essa aprendizagem. Aqui tem o sumário de quais são as aprendizagens distintas, né, como elas são descritas, quais são as formas dessa estrutura de avaliação, como eu vou trabalhar a estratégia da gestão de sala de aula e os layouts. Tudo aqui tem referência, tá? Então, vocês conseguem evidenciar isso. Então, aqui tem essa descrição, quais são os benefícios para os alunos, o que essa aprendizagem cooperativa vai trazer, o que o debate vai promover para o estudante, para o professor, o mapa mental, que é simples, que o professor realiza, mas muitas vezes não traz o aluno essa validação da avaliação,
que vai promover nele essa memorização, essa criatividade. Então, todas essas ações, vem aqui a sala de aula invertida, a simulação, as tecnologias digitais, e daí vem para a minha estratégia de gestão de sala de aula. Como, enquanto professor, eu vou construir essa ação com o meu aluno? Se é pelo certo e certo, que você vai trazer as respostas certas e que estão totalmente de acordo com os padrões, se vai ser no Puxe Mais, com recompensa das atividades acertadas, com perguntas mais difíceis, e daí eu subo de nível de uma atividade para outra. Aqui eu vou ter a cultura do erro, que eu vou criar um ambiente onde os alunos se sintam seguros para cometer e discutir os erros, e aqui a gente trabalha com os destratores, não só com os descritores de menor acerto, mas eu trago também os destratores e a intervenção de corrigir, de entender, e como a gente faz isso, né, porque eles falam assim, poxa, professora, respondi errado na prova Paraná, mas eu sabia. Então, eles fazem esse processo, a gente não está falando aqui de nada, a gente está dando nome às ações, mas a gente não está falando nada mirabolante, nada fora do comum, tá bom? E aqui são os layouts da sala, nós apresentamos 4, e que vocês vão ter mais 2, que vão, então, evidenciar esse processo daquilo que o professor pode construir como ação em sala de aula. Então, é isso, vocês vão entrar no Em Ação de vocês vão registrar em grupos agora, e daí, realizando essa construção, vocês vão escolher o layout que vocês vão desenvolver dentro da sala, de acordo com a atividade de vocês, já realizada na reunião anterior, tá bom? Pode falar, meninas. Ah, não esquece que a Geraldina Maria e a Noeli no mesmo grupo. A Geraldina está Tá aqui bom. conosco hoje. Beleza, combinado. Combinadinho. Deixa eu já subir aqui os grupos. Eu vou deixar vocês hoje aqui no grupo central. Mas não é fácil, são desafios, né, que a gente precisa construir. Aqui ficou Noeli, Geraldina, Edicleia e Maria, né? Eles trabalharam na aula anterior assim. No outro grupo ficou a Camila e a Clair. E depois, no grupo 3, no grupo 4, a gente não tinha gente. Lembra que as meninas tiveram uma ausência na semana anterior? Então, eu vou colocar aqui Rafaela. E depois eu vou nos grupos explicar, tá? Qual que é a ação. Eu tava semana passada, prof. Você tava? Você ficou em qual grupo, Rafa? Eu tava, mas eu não lembro meu grupo. Deixa eu verificar aqui. Aí vou colocar a Rafa e a Noeli, então, no mesmo grupo. Então, fica a Rafa e a Roseli no mesmo grupo. Grupo 3, o que vocês vão ter que fazer, tá, meninas? Eu vou mostrar aqui para vocês. No grupo 3, vocês vão ter que planejar uma pauta de assessoramento de atividade com qualquer componente, são os demais componentes. As demais trabalharam com língua portuguesa e matemática. Nós analisamos, então, a série do 9º ano. Após o resultado do IDEB, a escola, então, realizou um diagnóstico daquilo que foi discutido dentre os componentes de língua portuguesa, mas evidenciando a etapa, né, que é a etapa de ensino da educação básica, que é o ensino fundamental. Então, quais são, dos níveis básico e adequado, estratégias que todos os demais componentes podem usar em sala e desenvolver. E daí aqui, ó, vocês vão construir observando quais são as sugestões de atividades e quais são esses estudantes, tá? Vocês vão construir aqui na parte de baixo quais são essas estratégias, uma possibilidade só de atividade, e daí vocês vão escrever qual que é o layout da turma que vocês vão utilizar, quais as atividades que vocês vão construir, que dá para trabalhar em sala, ou em laboratório, ou a maneira que vocês preferirem. Mas aqui eu preciso da organização prática, tá bom? Como que vai ser o em ação mesmo, mão na massa. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse último quadrinho aqui, tá? Apagar essa frase, e daí vocês já vão poder registrar, tá bom? Todos os grupos aí. Deixa eu já inseri-los nas ações.
Se eu cair, se eu sumir, se acontecer alguma coisa, vocês dão um grito, tá? Pelo celular. Porque tá chovendo bastante, tá tendo bastante trovão aqui. Mas eu vou permanecer aqui com vocês, tá bom? Nós vamos ter 20 minutos para essa ação. E daí a gente encerra e já traz para o grande grupo a discussão, tá bom? A gente conseguir encerrar 140, que sempre estende um pouquinho. A Maria. Eu vou abrir os grupos, tá? As salas, daí vocês já podem se direcionar, tá bom? As meninas que vão ficar aqui no central é a Edicleia, Geraldina, Maria, Noeli, tá? Só a Roseli que precisa ir pro grupo, isso, pro grupo 3. Fechou, meninas? Fiquem à vontade, tá? Eu vou lá nos outros grupos para ver se alguém precisa de ajuda. Aí vocês já podem pegar o documento e utilizem, então, o cardápio para construção também, tá bom?
Oi, Edicleia, tudo bem? Porque a própria professora falou que lá tem muito relâmpago, talvez não funcione assim. Edicleia, onde é que está o nosso trabalho? Eu não lembro agora. Ela postou para nós? Ela não abriu Edicleia? nossa sala. Não, está aberto, ó. Está aberta, Sim, mas mas é ela nada. não deu a entrada ainda na sala. Ela ia explicar, ia postar os negócios. Oi, Edicleia. O microfone está aberto? Ah, Sim. Oi, Edicleia. Oi, Viu? ali ela abriu ali para nós a sala, mas eu não lembro onde que nós entramos. Não, mas ela não deu o link para nós entrarmos, né? Eu vou abrir Não, a ali sala. tem ela abre uma automaticamente, ação ali do lado. Não, Daí aqui no, você entra ali naquele que eu vi. Reação, esse aqui, ó, o reação. Está falando do Drive, né? Vamos na É. atividade. Vamos na atividade. Aqui, ó, nossa atividade, ó. Mas como é que você abriu, Eu Nelly? abri no link, tem ação aqui, ó. É, bem aí também está abrindo. Mas eu abri e não abria. Então vai lá, Nelly. Tá aberto. Você vai fazendo aí? Não sei, tu quer vir aqui que tem mais ligeiro para te dar? Isso não faz ideia. Maria, Onde é que está a digitação para nós estudar? é para Tá. você escolher agora. E esses estudantes... Vai eles vendo, são vamos reconhecidos. vamos compartilhar para ir escrevendo? Deixa. Ah, Esse aqui é da outra vez, mas ela disse que ela ia apagar isso aqui. Vamos ver se dá para compartilhar. Né, Edneia? Tá tudo escrito que nós fizemos a outra vez Não. aqui. Nós temos a nossa pasta ali, Maria, Oi? que ela mostrou lá. eu estava te pesquisando, só vou terminar, depois eu volto. Tá. Ediclei, mas assim. Então vamos escrevendo lá. Mas eu acho que não é aqui que nós vamos escrever. Quando ela abre a sala, abre a atividade, né? Sim, vamos tirar, olha, Edicleia. Aqui embaixo, vamos ver. Né? Vamos tirar aqui o aguardo. Eu tentei compartilhar essa atividade, mas essa daqui não aparece. Aparece, viu que eu compartilhei? Apareceu o link lá do Classroom. Tá, é para nós tirarmos isso aqui, ó. Tirei, tá? Vamos pensar, vamos conversando. Sugiro ao menos uma possibilidade. Olha, lembra que vou ler aqui o que nós fizemos. Fecha aí, Nelly, que daí nós vamos enxergando nós. Ou então deixa aberto aí, eu vou. Hoje é o espaço Eu da fecho aqui. Deixa eu ver sentar aqui. Não, eu estou ouvindo aqui. Tem o microfone. Tá. Viu? Hoje é o espaço da Isso. atividade que nós Viu? planejamos. Então, ele fecha Eu e vou fica fechar, aberto. verdade. Então, vamos lá, Edicleia. Daí a Nelly fecha ali e vamos Eu conversando. fechei. Nós fizemos assim, ó. Uso de material concreto, apoio de palitos, grão, material, multibase, jogo. Eu estou tentando compartilhar isso, mas ele não deixa, quer ver? É aquele que nós montamos. Ah, estou partilhando agora. Sala de aula. Se eu quero sair. Ó, estou partilhando. Meninas, estou partilhando. Tá. Ó, então, assim, ó, o que nós fizemos a outra vez? Uso de material concreto, apoio de palitos, grão, material, multibase e jogos envolvendo 4 operações em situações relacionadas ao seu dia a dia, utilizando panfletos de loja, mercados. Trabalho em grupo, em pares, com o apoio do professor. Ó, nós pedimos trabalho em grupo. Lembra a sala 2 lá, que era em pares, ou a 3, não lembram? Sugiro uma atividade, trabalho em grupo, utilizando os panfletos, relacionando a imagem ao valor, procurando preço e fazer uma situação, problema oral, fazendo do material concreto sob orientação do professor. Aí... Não lê ainda, né? Porque nível 1. Agora, sugiro menos uma possibilidade. Lembra qual que era, que número era aquela de pares lá? Lembra lá? Do layout de hoje. Do layout de pares. De hoje. De hoje era carteira, uma carteira atrás da outra. Não, que número era aquela de pares? Então, vamos... De pares era 2 e a 4. A 4 era... Vamos... É assim, Vocês até e a falaram 2 que- Meninas, vamos tirar essa trabalho em grupo e vamos pôr trabalho em pares, daí a gente pega aquela layout da sala daquele um. O que vocês acham, Edicleia aí? Tinha layout de avaliação, de investigação, de colaboração, e tinha mais... Trabalho em pares aqui, ó. Vamos mudar aqui ou não? Daí nós usamos aquela de pares lá? Ó, ela postando aqui, ó. Ó, Maria. Hum? Ela tá postando. Ah, tá.
A professora está postando, ela disse que ela ia postar, por Tem isso uma que eu não ativação. entendi. Ela está colocando, então. A organização da arte de ativação. Sim. Ativação. Ela tem que lembrar que nossos alunos eram aqueles do nível de 1, O que nosso é era o... o nível 1. o que nós Era aqueles específico, de né, nós preparando lá. Então, meninas, vamos mudar e daí nós vamos olhar o Essa layout, é onde é que está ali. Ah, tá, a professora já está pôs lá? Nível baixo do básico nosso era, né? é ela que está pondo, porque eu Não, é outro Tem grupo. ali no Drive, só que daí não marca o número da sala. Ali no cardápio. Aham. assim, fica Não, estou procurando, tá? O cardápio. Nós faltamos porque Não. Prof, o cardápio está aqui no chat? Coloquei, aham. Deixa eu colocar de novo. Achei, prof. Tá, é porque como fica entrando e saindo, eu não favoritei ele. aí, Daí quando deixo como favorito, aí consegue ver. Vou Vamos ver, fixar ó. ele aqui. Sendo que o nosso é abaixo do básico, Edi- qual dos é, layouts nós temos que usar? Edicleia vai olhando lá. nós temos tá que no- essa aqui de ativação, ó. Porque eles Olha, têm que trabalhar em aqui é outro em grupo, é outro sim, não é não. Não é nosso esse, mas está dentro daquilo que nós Não é fizemos. nosso grupo, porque não, ó. Uma aula pode ser feita retomada de conteúdo É. posteriormente ao outro grupo. Edicleia, olha lá, nós estamos com o cardápio aberto de colaboração, tá? Daí vem a ativação. Estamos vendo aqui de imersão, de avaliação, encontre o par. Vamos ver uma de grupo, meninas, tá? Já está aqui, ó, de consolidação. Eu acho que para o nosso nível do nosso tinha que ser de 2 em 2. Sim, então, ó, encontre o par. Estou lendo aqui para tá. Edicleia, encontre o par aqui, ó, no cardápio. É o layout de avaliação. Promova uma aprendizagem ativa e interativa, incentivando os alunos a relacionarem a teoria com a prática de forma significativa. Ao conectar os conceitos em suas aplicações reais, os alunos desenvolvem uma compreensão mais abrangente do conteúdo. É o que nós colocamos lá, ó. Nós colocamos isso aqui. A trabalho material concreto, trabalho em grupo, ali, ó, pares, o panfleto, a imagem, orientação do professor, instigando a outras situações, problemas. Concorda que pode ser essa, Noeli, Geraldina e Edicleia? Podemos pôr essa? Para mim, tranquilo, pode ser esse? Layout de avaliação? Professora, daí precisamos tirar, como é que põe lá ou como é que faz? Oi? Não, você vai inserir, você vai colocar ali o nome. O nome como da... você... Ah, só o nome. Só o nome? O nome e a ação que vocês vão realizar, né? Ah, tá. Vocês veem que todo layout tem uma explicação do que vai ser feito. Tá. Nós vamos, então, De avaliação. nós vamos encontrar... Leia, Maria. Busca. Já li lá, ó, promove a aprendizagem ativa, preparação dos pares. Prepare brevemente com cartões de conceitos e com aplicação. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei aonde que é. Edicleia, eu não sei aonde que é aonde que a gente faz para a gente copiar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aquela lá do recorte, professora, que a gente busca lá. Sabe o que tem o Print, que você recorta? É que print nós estamos screen. nós estamos no Note, e o Note a gente não sabe lidar muito. Ah, entendi. É o print screen agora. Onde que vai estar o print para você? Na parte superior notebook, do lado do F12, vê se tem aí. Tem. Mas daí eu vou PRT. tirar tudo?
Não, você tira tudo, depois você recorta. Na hora que você colar, Ah, aí você tá. recorta. Tá? Entendimos, professora. Eu recortei, consegui tirar o print, mas põe no grupo lá. Você conseguiu pegar de lá? Daí consegue mexer, prof? Ó, a Edicleia postou no grupo da turma. Oi, Edicleia, postou no nosso aqui? Lá no grupo da turma que a professora montou. Lá no Daí WhatsApp. nós temos que sair desse. Dá para Eu não postar consigo aqui, entrar Edicleia? aqui para mim digitar. Então, vê se você consegue pôr lá. Deixa eu ver. Não fosse aí, nós tirava, né? Fosse aí, nós sabemos. Eu estou procurando Tu aqui. quer vir aqui, Maria? Deve ter. Deu certo lá? Ela postou? Ela falou, deu certo. Não, a Maria vai recortar aquele lá do... A menina falou, deu certo lá. Deu? Eu já coloquei ele, tá aparecendo ali já no trabalho. Será que é esse? Ali, ó. Muito bem, dona Edicleia. Muito bom. Viu, prof? Agora, vamos entender o que é esse layout, como é que Vocês funciona. arrasam. Viu? Uma ajuda a outra, né, prof? Permite Nós é esse aqui, ó. Né? Edicleia, a investigação? É discussão em grupo. Não, ela pôs a investigação, então não é esse aqui, ó. Era outro? Qual que era? Era o do layout de avaliação. Então, deixa eu Edicleia, faz favor. É aquele lá de avaliação, que bate com o que nós aprendemos, que nós nos colocamos lá. De avaliação. Né? Porque daí prepara os pares, prepare previamente cartões com conceitos e com aplicação, organiza a turma, divida os alunos em turma A e B, A é conceitos e a B é aplicação. Peça para que o aluno da turma A e turma B busquem seus pares, achando os alunos devem sentar junto. Pela cor, Pode ser pela cor, né? Cada par apresenta suas descobertas para a turma. Então, um vai fazer o conceito, né? O outro vai fazer uma aplicação. Qual é o conceito de razão, né? Lá na matemática. E qual é a aplicação? Fazer um exercício que envolva razão e proporção. Mas como o nosso nível é um nível abaixo do Ah, nível, sim. então nós temos que dar atividade que permita ele identificar alguma coisa. Nós colocamos que a nossa atividade seria o uso de panfleto. Então, como nós usaríamos essa aí nessa atividade que nós colocamos? Né? Isso. Então, nós vamos... Como nós colocaríamos essa atividade ali? Então, vamos lá. Ó, é panfleto, lembra lá? Ó, panfleto, material concreto. Isso. Podia dar uma situação, problema para um... Para eles dar os... Para ele... procura a imagem lá com o valor. Isso. E o outro explica. Um monta, poderia ser assim, meninas. Um pega o panfleto, acha os valores e monta o problema. E o outro apresenta o material concreto, apresenta o material que concretiza aquele problema, né? Pode ser, né? Isso. Vai lá o palito, vai jogos, vai onde... O que você acha, Edicleia? Pode ser, sim. Né? Então, Só que eu já não que nós entendi, vamos para nós usar... achar ali tem que ser no cardápio ali ou não? No cardápio, então, aqui está aqui, ó, nós vamos pegar o layout de avaliação, porque nós pensamos em material concreto e em pares. Só que nós temos que dar uma atividade, nós vamos preparar o A e o B, a dupla, né? O A e o B. Então, ficaria... A A acharia a A selecionou a Coca-Cola. Aí a B vai, assim, pegar com o dinheirinho ou com o palito o valor que significa aquela Coca-Cola, né? E ele pode dar com preço, pode dar com troco, pode dar com certinho ou faltando. Uma ideia, né? Uma ideia de com R$10, quanta Coca eu conseguia comprar, se o valor dela é R$2,50.
Uhum. O que vocês acham? Nossa, falta 2 minutos. Pode ser assim, né? Pode ser. Aham. Porque ele pode pegar o dinheirinho com R$ 10, se a Coca-Cola está lá. O grupo encontrou a Coca-Cola. O valor da Coca-Cola foi identificado R$ 2,50. Quantas Coca eu compraria com R$ 10? Ou se eu quero comprar mais, que vai faltar dinheiro. Então, o menino vai ter que fazer vários tipinhos de problema, que tenha que ter troco, que tenha que falte os R$ 10 e que dê Sobre. E que sobre. Isso, uma ação. Daí um ajuda o outro. Porque daí, nesse caso, precisaria ter o dinheirinho, né? Ah, então vamos acrescentar, né? O dinheirinho? Sem o dinheirinho não faz esse problema. Concretizar a situação, problema que eles criaram, né? Com o uso do dinheirinho. Uso do dinheiro. Como o nosso está no nível baixo do básico, talvez vai ser Dinheiro. oral esse problema, né? Uso do Com as dinheiro. imagens, Uso do dinheiro de brincadeira? Não, e eles têm na sala de registro. Sim, nós mas temos para pôr ali, dinheirinho. né? Uso de moeda. para fins escolares. Dinheiro. Para fins escolares, né? Para saber. Não, a moeda é A cédula. Nossa moeda é a nossa cédula. Escolares. Para fins escolares, porque daí pode ser, né? Um pouco tem aí. Uso. Sim, não, mas é que se chama moeda a nosso dinheiro, né? A moeda brasileira. Para fins escolares. Pode ser, meninas? Pode Acho ser, que sim. voltamos para a E sala daí já. tu faz as atividades orais com ele, né? Onde ele pega o dinheiro, ele troca com 2 notas de 5, quanto que eu posso comprar? Sobra dinheiro comprando 2, quanto que sobra do dinheiro? Fazendo assim situações, problemas orais com eles. Voltando para a sala. Já voltando para a sala. E a situação, o layout é par, né? Sentado em par. É o nosso, sim. Que foi colocado Dupla ali aqui, duplas. dupla- Em duplas. duplas. Em dupla. E agora vamos prepararmos para as nossas apresentações, discussões entre nós, grupo. Entender um pouquinho a relação de cada um. 2 minutinhos para cada, tá? Para cada grupo. As meninas iniciam, então, explicando um pouquinho do conceito, do processo, da escolha do layout. O que vocês pensaram, tá? Para essa construção. Noeli, Geraldina, Edcleia e Maria. Fiquem à vontade, tá? E você, Edcleia, quer apresentar? Edcleia, você quer apresentar? Ou está desligada agora? Agora ligou? Se vocês quiserem, eu apresento. Aí, se acaso falar Apresenta, alguma nós coisa, complementamos. né? Pode ser que você quer, eu vou complementando? Pode Isso. apresentando. Pode ser, sim. A professora vai abrir ali para nós? Pensar que é só nós. Sim. Posso começar? Pode, querida, fica à vontade. Então, ali, o uso será de material concreto, apoio de palito, grãos, materiais, multibase, jogos, envolvendo 4 operações e situações relacionadas ao seu dia a dia, utilizando panfletos de lojas, mercado, uso de dinheiro, para fins escolares, trabalhos em grupos ou pares com apoio de professor. Só para complementar, então, o nosso público ali seria o abaixo do básico, né? Que foi decidido aquele dia. Então, esses panfletos a gente pegaria no supermercado com o preço atualizado,
Quer continuar? Ok. Então, o segundo Pode tópico continuar, é pode o falar, trabalho meninas. grupo, em pares, utilizando o panfleto, relacionando a imagem ao valor, procurando preços, fazer uma situação problema, oral, fazendo de material concreto, sobre orientações do professor, investigando a outras situações, problemas, ou uso de dinheiros para fins escolares. Então, como eles estão no nível básico, a gente supõe que eles ainda não consigam produzir o texto da situação problemas sozinhos ainda, né? Então, nem ler. Então eles produziriam, vamos dizer assim, que pegam lá o panfleto com o preço da Coca-Cola. Aí elaborariam, né, um problema oral, por exemplo, se eu for comprar uma Coca-Cola e tenho R$ 10, então quanto que vou ter que pagar, quanto vai me sobrar de troco, concretizando com o dinheirinho, aquele que a gente usa na escola, que nossa escola tem nas salas de apoio e tem para usar quando precisa também. Quer continuar? Daí o cardápio nosso, nós Não. peguemos do layout de avaliação. É onde encontra o par, promove uma aprendizagem ativa e interativa, incentivando os estudantes, relacionamento e teoria com a prática, de forma significativa, ao concretar conceitos com suas aplicações reais, os números desenvolvem com a compreensão mais abrangente de conteúdo, habilidades de análise de visão geral. Os estudantes vão se movimentar em aula, carteiras afastadas e salas livres. Preparação dos pares, prepare presencialmente cartões com conceitos e aplicação. Organização da turma, divida os alunos em turma A, conceito, e a turma B de aplicações. Peça para os alunos da turma A e a turma B, busque seus pares achando os alunos que devem sentar juntos. Cada par apresenta sua descoberta da turma. Tira isso. Imaginamos assim, de fazer essa escolha dos pares de uma maneira que eles fiquem um que compreenda mais um pouco que o outro, para não ficar os dois do mesmo nível junto. Então, o grupo A elaboraria a situação-problema, né, oral, e a B, então, teria que concretizar essa situação-problema. Aí, mais ou menos assim, mas eles sempre ficariam em pares, né? Manuseando o dinheiro, né? Sim, que um elabora oralmente a situação-problema, conforme ele pesquisou a imagem do produto no panfleto, né? E daí a turma B concretizaria, né? Como ele pagaria, quanto sobraria de troco, quanto ele poderia comprar com R$ 10, enfim, várias situações que conforme eles fossem produzidos, né? Com o auxílio do professor, porque eles estão, então, abaixo do básico ainda, né? Seria mais ou menos Parabéns, assim. meninas. Que isso? bacana. E isso mesmo, esse trabalho com o concreto vai trazer para ele essa relação com o seu cotidiano. Então, a aprendizagem ela vai se tornar uma forma prática e efetiva. E essa correlação com o todo não vai fazer com que esse abaixo do básico se sinta menos, né? Ele vai se sentir parte daquele momento. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Camila, Clair. Oi, Camila. Camila, fala? Pode falar, Clair, por favor. Tá, então ali dentro da pauta ali, né? Oi? Puxa. Ah, aqui da estratégia, né? Não sei se precisa falar dessa parte, professora. Né? Da organização, ali, da metodologia, então, da recomposição da aprendizagem, né? Foi feita a seguinte proposta, que numa aula, né, pode ser feita a retomada de conteúdos, desculpa, tá tocando o meu sinal aqui, a recomposição de conteúdos por meio de mapa mental coletivo, e, posteriormente, dividir a turma de acordo com o nível que estão, enquanto mais avançado, vai criar os jogos, né, com conceitos e imagens, e outro grupo em nível inferior irá jogar o jogo com supervisão e direcionamento dos demais.
Eu até comentei, né, que uma professora fez isso no segundo ano do ensino médio. Isso funciona bem, sabe? Dá um bom resultado, assim, pelo que a gente percebeu, né? Aí, na segunda parte ali, da possibilidade de atividades, né, foi a criação de jogos e conceitos de imagens. Nós escolhemos o layout da ativação, né, e a intencionalidade. O objetivo é criar um espaço onde todos os alunos se sintam acolhidos e envolvidos no processo de aprendizagem. O layout é projetado para promover a interação e a colaboração, facilitando o acesso de todos às atividades propostas. Eu até, né, a professora entrou ali, eu acho que esse, assim, cabe bem, dependendo da turma, né? Eu vejo isso acontecer bastante, como eu falei, entre sextos e sétimos anos. Já no nível de oitavo, eles têm uma organização diferente também, sabe? Mas funciona muito. Camila, quer falar? Eu acredito que aquela parte que vocês comentaram, né, que é essa organização da prática da ativação, seria dessa maneira, mas vocês fariam uma adaptação da prática, né, porque os alunos realizariam essas ações, então os alunos que estão no avançado, que já estão no adequado, fariam de maneira prática a construção de um instrumento, para daí os demais realizarem esse jogo de forma interativa. Então, essa ação entre pares, né, de entender o nível do aluno, de fazer essa troca de conceitos, de compreensão, de habilidades, né, é aquilo dali que eles colocam ali no layout da ativação. É o novo registro de uma compreensão refinada para um registro de compreensão final, que é a consolidação dessa ação, tá bom? Parabéns, viu, meninas? Muito obrigada. Agora a Rafaela e a Roseli gostariam de expor. Posso começar? Pode sim. Eu não sei se, olhando das meninas ali, não sei se eu entendi direito, porque eu entendi que teríamos que escolher uma estratégia, uma metodologia entre naquele link lá que você mandou. E aí Isso mesmo. eu coloquei ali só a estratégia e a metodologia que a gente escolheu. O Deixa eu nome, te né, no explicar uma caso. coisa. As meninas, elas não tinham esse cardápio na semana passada. Então, vocês ganharam um plus. Semana passada, a gente só apresentou e pediu para indicar a estratégia aleatória do que já vivenciava na escola. E não foi nenhuma, é claro que era dentro da recomposição de aprendizagem, mas as meninas não tinham o embasamento ainda do cardápio, tá, Rafa? Por isso que foi Entendi. feito dessa Tá maneira. bom. Mas não Tá tá bom. errado o que vocês construíram. Tá. Então, a gente escolheu a metodologia ativa ali, aprendizagem baseada em problemas, e o Mostre-me ali, que é uma estratégia de ensino. Então, nessa atividade, o professor pode organizar os alunos em grupos pequenos. A gente pensou em 4 alunos, tendo 3 alunos que estão no nível básico e 1 aluno que está no nível avançado, né? Em cada grupo seria formado assim. Aí o professor pode apresentar um problema para a turma e solicitar que o aluno que está no nível avançado instigue e auxilie os demais alunos ali que estão no básico a encontrar respostas para o problema que ele sugeriu. Aí eles podem pesquisar e revisar os conteúdos, os materiais já estudados. Estou apresentando. Desculpa, prof. E aí, no final, o professor pode pedir para que o Mostre-me ali, né? No caso, até aqui seria aprendizagem baseada em problemas. E aí, o Mostre-me, no final, o professor pode pedir para que o grupo escolha uma das respostas, né? E apresente daí para a turma. Se a Rose quiser falar sobre o layout de investigação. Pode concluir, Rafaela, pode concluir. E aí a gente escolheu, então, o layout de investigação,
né, que esse aluno que está no nível avançado vai instigar eles ali, vai ser como se fosse um detetive, vai sugerir algumas estratégias, algumas perguntas ali para que o grupo em si consiga alcançar as respostas, né? E isso, então, faz com que os alunos desenvolvam autonomia e é uma atividade divertida para eles, né? Eles saem do automático ali, aquela atividade tradicional. E se nós Obrigada, Rafa. Se nós percebermos todas os nossos layouts, eles não foram iguais. Que legal, né? Quando a gente trabalha com gente criativa, o primeiro trabalhou com avaliação, o segundo com ativação e as meninas no terceiro, então, com a investigação. O que a gente tem que construir durante as nossas ações? Construir ações práticas para que a gente consiga encontrar aquilo que a Camila disse, a indicação correta para cada turma. Nós não temos uma receita pronta, nós não temos um diagnóstico correto de tudo que o professor tem que fazer em sala. Nós vamos ter que desenvolver tentativas. E junto ao nosso professor, a gente então consegue construir. Parabenizar as meninas, a Rafa e a Roseli, que ficaram por último, porque elas não participaram da construção efetiva desse último e daí acabaram construindo tudo hoje de uma vez só, tá? E como elas estavam com a ajuda do cardápio, eu acredito que tenha sido um pouquinho mais rápido. Eu só vou mostrar para vocês o Saiba Mais e concluir com a nossa mensagem final, e daí eu já encerro a gravação, tá bom? Agradecer a Deus por essa tarde, porque eu achei que não daria para a gente concluir, porque tá bastante chuva aqui, bastante trovão, achei que poderia cortar energia, alguma coisa assim, mas deu tudo certo para a gente encerrar então, tá bom? Gostaria de agradecer a participação de vocês, agradecer a colaboração, pelas ações, lembrar então que o nosso Colocando em Prática, já no dia 22 e no dia 29 serão as entregas. Eu disse no início que eu quero já promover uma ação da gente começar a apresentar um pouquinho antes, né? Na data da entrega, ali no dia 29, já ter alguém para apresentar, para a gente já conseguir realizar essa prática. No dia 28, no caso, que é a entrega no dia 29, mas já no dia 28, na quinta, a gente já ter essa relação de apresentação. Lá em dezembro, então, na primeira semana, a gente já organizar também quem vai ficar para aquele último momento, lembrando das datas e das possibilidades da implementação. Já inserir o link do nosso formulário da reunião de hoje, tá? Que é muito importante para que nós possamos entender como está a prática de vocês, como vocês estão absorvendo todas as ações, as impressões das nossas reuniões. Dizer, então, que todos esses documentos do Saiba Mais e o cardápio já foram inseridos lá no Classroom. Acho que é o grupo de vocês, eu não tinha inserido, então eu inseri agora, tá? O cardápio já tá lá, para que vocês possam utilizar também como recurso de aprendizagem. E a síntese final. Como professor, tornamos inúmeras decisões diariamente, com a intenção de que as nossas ações e as dos nossos estudantes tenham um impacto positivo na aprendizagem. O pedagogo, nesse contexto, é o sujeito que vai auxiliar o professor a tornar as melhores decisões a favor da aprendizagem. Então, nós temos também esse direcionamento. E o que você, pedagogo, tem feito nos momentos, nos espaços, e como você tem apoiado o professor a tomar essas decisões assertivas na aprendizagem, tá bom? Isso é uma pergunta, levem para o coração de vocês e reflitam também nas ações diárias, tá bom? Muito obrigado, tenha todas uma boa tarde, um beijo e até a próxima. Prof, lá no Class não precisava colocar nada hoje, né? Não, hoje não. Tá. Tchau, obrigada. Tá? Imagina, que agradeço.